No quinto laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia, voltamos nossa atenção ao estudo do efeito fotoelétrico. Aqui nosso objetivo foi constatar e analisar experimentalmente o efeito fotoelétrico, estudando assim a influência sobre esse fenômeno dos parâmetros da intensidade luminosa e do comprimento de onda ou da frequência da luz incidente sobre o metal, como a gente já vai explicar da parte teórica. Além disso, também estudamos a obtenção experimental de algumas constantes físicas associadas ao efeito por meio dessa observação. Os materiais utilizados para esse experimento foram um fotodiodo com lâmpada de vapor de mercúrio, para ser justamente nossa fonte de luz para o efeito fotoelétrico, filtros de comprimento de onda que serviam para limitar essa radiação luminosa incidente a uma faixa pequena ou um comprimento de onda específico, essencialmente, e capas com diferentes diâmetros de abertura para limitar a intensidade luminosa da fonte, e uma fonte de tensão integrada com amperímetro de baixa corrente, para justamente nos ajudar a fazer essas medições de forma automática. A montagem, como mostra nessa figura abaixo à direita, temos aqui nessa parte que tem uma luz, é justamente a parte da fonte de vapor de mercúrio, de onde sai a luz, e aqui dá para ver um pequeno orifício ali, que é justamente onde vai ser captada essa luz por efeito fotoelétrico. E é ali que a gente vai acoplar o filtro e as capas para mudar esses parâmetros do sistema. Aqui do lado esquerdo, ainda na mesma imagem, nós temos o aparato da fonte integrado ao amperímetro, onde nós mexíamos em um lugar para regular a tensão e já mostrava a corrente correspondente, a fotocorrente que a gente chama, aqui nesse equipamento. E aqui à esquerda temos uma pequena ilustração das capas, dos filtros que nós tínhamos disponíveis para esse experimento. Um pouco da teoria agora sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico consiste basicamente num efeito onde você incide luz sobre o material e ele emite elétrons por conta disso. Aqui nós focamos principalmente nos materiais metálicos, que são onde mais acontece esse efeito. E aqui nessa figura mostra esquematicamente o que a gente vai observar. A gente incide luz sobre um cátodo, que é onde está escrito placa emissora, de onde elétrons são ejetados por meio dessa luz, porque eles absorvem energia proveniente dessa luz, e isso provoca uma certa corrente elétrica no circuito. E aí nós podemos analisar essa corrente por meio do amperímetro e podemos mudar uma tensão para avaliar o que acontece com esses elétrons. E aqui só um detalhe para ter ideia de tensão de corte, que é justamente quando a gente tenta colocar uma tensão oposta a essa fotocorrente que surge, para tentar frear esses elétrons, para nós termos uma noção de qual é a velocidade que esses elétrons saem por conta do efeito. E aqui também uma observação que esse experimento, no âmbito da física moderna, foi muito importante como evidência experimental da teoria da luz como partícula, porque o fundamento teórico desse efeito é justamente que cada fóton da luz vai interagir com exatamente um elétron como se fosse uma partícula, fornecendo toda a sua energia para ele. E isso vai ser fundamental para a nossa análise posterior. Voltando agora para a parte do experimento, a ideia vai ser basicamente a gente analisar a fotocorrente como nosso parâmetro e a relação dela com a tensão quando nós variamos os parâmetros de intensidade luminosa e de frequência. Agora vamos começar com intensidade luminosa, que aqui nós mantivemos aqui o comprimento de onda da luz incidente fixo em 436 nanômetros e analisamos as medições com 3 diferentes aberturas, de 2 milímetros, 4 milímetros e 8 milímetros, que é o diâmetro da capa que a gente colocava sobre o receptor da lâmpada. Aqui a abertura vai ser proporcional mais ou menos à intensidade, porque quanto maior a abertura, mais luz é captada e por isso a intensidade luminosa é maior. Assim, usando o aparato da tensão, que já media as duas coisas para nós tivemos o ajuste da seguinte tabela, onde nós tivemos alguns valores para, em geral, de 20 até 0 voltímetros nós diminuímos, e aqui na última linha, aqui, nós marcamos a tensão de corte, que é negativo justamente porque a tensão é ao contrário, contrária à fotocorrente, que é justamente o primeiro momento onde a corrente se torna nula. Aqui só um detalhe, a gente não colocou esses valores porque ele passou do limite de corrente que ele conseguia medir. Então, com o aparelho não conseguimos, no caso, essas correntes correspondentes às tensões de 20 e 15 volts.
Plotando esses resultados que nós tivemos nas medições na tabela em um gráfico, como mostra aqui, nós podemos comparar a característica de tensão por fotocorrente para cada uma das aberturas, ou seja, para diferentes intensidades. Logo, a primeira característica do gráfico dá para observar que maiores aberturas provocam maiores correntes, ou seja, maior intensidade, maior corrente. Porém, dá para observar que todos eles meio que saem do mesmo ponto aqui na intersecção com o eixo X, que é justamente o ponto da tensão de corte, que a gente observa que, inclusive aqui na tabela, eram resultados muito próximos, menos 0,4, menos 0,3, ou seja, a gente mudar a abertura não mudou significativamente a tensão de corte. E o que isso quer dizer? Quer dizer que isso levou à teoria de que, como nós consideramos que os fótons são os causadores dessa fotocorrente, a intensidade apenas vai mudar a quantidade de fótons incidentes sobre o metal. Por isso que quanto maior a intensidade, maior o número de fótons, mais elétrons vão ser emitidos, e aí a corrente vai aumentar. Por isso que a gente vê essa característica dos gráficos. Porém, como a gente tem a mesma frequência, a energia cinética de cada um dos elétrons individuais, que veio da energia dos fótons, vai ser igual, e por isso que a tensão de corte vai ser a mesma. Porque todos vão ter ainda o mesmo limite de energia cinética. Por isso que nós não temos variação na tensão de corte. Agora indo para a medição, tomando como base diferentes frequências de luz para uma mesma intensidade, nós obtivemos a seguinte tabela. Usando ainda o mesmo método de avaliação, onde nós mexemos na tensão provocada pela fonte, nós olhamos a corrente que foi medida e observamos aí os resultados. Aqui nós colocamos 0, mas aqui é que esse ponto foi invalidado, pela mesma razão que nós falamos na tabela anterior. Aqui nós consideramos que a lâmpada foi fixada com a abertura de 4 mm, ou seja, nós deixamos uma intensidade constante para cada um dos diferentes comprimentos de onda. E quando nós plotamos os gráficos de tensão de fotocorrente por tensão, nós obtivemos a seguinte característica, onde aqui a gente começa a ver algumas coisas semelhantes. Primeiro, a gente observa que quanto menor o comprimento de onda, aqui nos gráficos, maior a corrente resultante quando a gente vai aumentando a tensão, que é bem parecido com o que a gente viu no gráfico anterior. Porém, a diferença que está que as tensões de corte agora sim possuem diferenças mais significativas. Tanto é que aqui os pontos de origem de cada uma dessas curvas, mostrados aqui embaixo, tem uma diferença que dá para perceber aqui. Tanto é que aqui na tabela é menos 0,7, menos 0,4, 0. São valores diferentes. E isso aqui se deve também por essa teoria da particular da luz, que justamente diz que a frequência, como nós mantivemos a intensidade, é como se a gente tivesse mantido o número de fótons que vai incidir sobre o metal. Só que como a gente tem frequências diferentes, cada fóton em cada situação vai ter uma energia diferente, o que, por consequência, vai nos dar que com frequências maiores, ou seja, comprimentos de onda menores, cada fóton vai dar mais energia para os elétrons que se desprendem. E isso acaba gerando uma corrente maior, justamente porque os elétrons vão sair com maior velocidade. Porém, como os elétrons que estão com mais velocidade, isso também vai provocar uma mudança agora na tensão de corte, porque os elétrons mais velozes vão exigir uma tensão, ao contrário, maior em módulo para poder frear esses elétrons. Como a gente observa aqui, que para um comprimento de onda menor, frequência maior, a gente precisa de uma tensão de corte mais negativa, ou seja, de um módulo de frequência de tensão de corte maior para poder frear esses elétrons. Finalmente, na análise das constantes físicas que nós conseguimos obter por meio do efeito fotoelétrico, que no caso é a função trabalho e a constante de Planck, nós fizemos medições muito semelhantes, mas agora nós focamos na relação entre o comprimento de onda, que nós selecionamos por meio dos filtros, e a tensão de corte relativa a cada comprimento de onda, que é justamente aquela tensão que nós obtínhamos com a mínima tensão para fazer a fotocorrente ser nula. Então aqui, ao invés de mostrar a característica de corrente por tensão, nós só olhamos a tensão de corte final. Aqui, para ficar um pouco mais fácil de correlacionar, nós também convertemos o comprimento de onda na frequência correspondente.
usando a velocidade da luz no vácuo mesmo, de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo como aproximação. Aqui um detalhe é que nosso grupo de experimento fez apenas essa parte da tabela. Nós analisamos apenas os comprimentos de 365 nanômetros a 546. Mas aqui vamos analisar também o que os outros grupos obtiveram por questão de comparação de resultados e tentar aprimorar os valores. Bom, agora falando sobre como nós obtivemos a relação entre esses dois parâmetros, temos que voltar um pouquinho na teoria, que é justamente nessa equação que sintetiza um pouco a ideia do que está acontecendo no efeito fotoelétrico, que diz basicamente que a energia cinética máxima que um elétron pode obter é igual à energia que o fóton fornece, que é HF, menos esse W. Aqui o H é a constante de Planck, que é uma constante de física fundamental, e está associada a toda essa parte da quantização que veio na física moderna. E o W, que é a função trabalho, é uma constante característica do metal do cátodo, que representa justamente quanta energia é necessária para tirar o elétron da influência do átomo e permitir que ele conduza. Assim, nós obtivemos por meio dessa equação essa expressão abaixo, que relaciona a tensão de corte e a frequência de forma linear. Uma observação importante aqui. Nessa fórmula, a tensão de corte é considerada como positiva. Então, como a gente considerou tudo negativo aqui nas tabelas, a gente precisa inverter os sinais. De forma que o coeficiente angular das linearizações que a gente vai obter pelos gráficos vai ser menos h sobre e, aqui, e o coeficiente linear vai ser w sobre e, sem esse menos. Fazendo um ajuste linear, ajuste de curva simples com esses 4 pontos, nós obtivemos os seguintes gráficos para cada conjunto de pontos de cada grupo, de onde a gente obteve exatamente os valores de coeficiente angular e linear, conforme mostra nessa tabela. E usando aqui essas expressões que eu acabei de mostrar aqui sobre o coeficiente angular, essa correção que a gente tem que fazer com sinal, nós conseguimos, por essas divisões, obter a constante de Planck, H, como justamente a multiplicação do menos A por E, e da função trabalho como o coeficiente linear pela constante E. No caso aqui o E eu não expliquei antes, mas o E que aparece aqui é a carga elementar, a carga do elétron. E nós obtivemos os seguintes valores nas unidades indicadas aqui, da constante de Planck em metro quadrado quilograma por segundo, e a função trabalho em eletronvolt. Aqui em eletronvolt justamente porque o fator de conversão vai ser a carga elementar, e por isso que ele tem o mesmo valor do coeficiente angular. Aqui um detalhe interessante que eu gostaria de pontuar aqui da constante de Planck é que esse segundo resultado obtido aqui se aproximou muito da constante de Planck típica que nós vimos em livros, tabelado, que é de 6,63 vezes 10 a menos 34. O que mostra que, apesar de a gente ter feito um experimento no laboratório, com equipamentos não tão profissionais assim, nós conseguimos obter um resultado razoável aqui. Aqui nós vamos ter um resultado sintetizado do que nós pudemos obter com os 3 grupos. Primeiro, do valor médio da constante de Planck, que aqui foi de 1,04 vezes 10 a menos 33 metro quadrado quilograma por segundo, que está na mesma ordem de grandeza, de aproximadamente 10 a menos 33, da constante de Planck tabelada. Tem um pouco mais, mas a gente ainda está relativamente próximo, em questão de ordem de grandeza. Já a função trabalho, a gente pode observar que, como a função trabalho é característica de um metal, a gente pode tentar estimar mais ou menos de que metal é o cátodo de cada um dos grupos por meio dos valores de função trabalho obtidos. E aí, usando essa tabela aqui do lado, nós conseguimos obter mais ou menos que o grupo 1 foi um metal de zinco, o cátodo de zinco, o grupo 2 um cátodo de sódio e o grupo 3 seria um cátodo de cobalto. Aqui essa parte não tem como dar uma coisa tão conclusiva, porque como tem uma certa incerteza associada à função trabalho e os valores são muito próximos, é bem provável que haja algum desvio e aí o metal seja identificado errado. Mas aqui o que a gente poderia estimar com o que nós temos experimentalmente. Por fim, alguns comentários sobre a questão de como que nós variaríamos o gráfico de linearização pensando em outros metais. Assim, se a gente estivesse com um grupo, a gente montou o nosso gráfico de um grupo só, e pensar como seria a característica gráfica de outro metal. Se a gente tivesse o mesmo experimento com outro metal. Aqui, por conta dessa expressão da frequência de corte, da tensão de corte em função da frequência,
o que a gente observa? Para dois metais diferentes, a constante de Planck é a mesma. E a carga elementar também é constante. Por isso, o coeficiente angular, teoricamente, permaneceria inalterado. E o que só muda de um metal para o outro seria a função trabalho, que seria, no caso, o coeficiente linear aqui. Ou seja, o que ia acontecer basicamente é que a gente esperaria, teoricamente, que a reta que forma com o nosso gráfico, em relação ao novo metal, vai ser basicamente um deslocamento vertical, porque ela vai ter o mesmo coeficiente angular, ou seja, a mesma inclinação, porém outro coeficiente linear por conta dessa alteração da função trabalho. Ou seja, esse é só um deslocamento vertical que nós observaríamos. Finalmente, aqui uma questão, um adendo sobre melhorias do experimento, que a gente observou que teve algum pequeno problema nas medidas de tensão e corrente, porque ou foi grande demais a tensão ou a corrente, e nós não conseguimos diferenciar muito bem. Então, esse seria um dos principais pontos para melhoria, seria aumentar a precisão em casas decimais das medidas de tensão e corrente, para obter valores mais exatos e melhorar os pontos nos gráficos. Além de, no caso, também poderíamos tentar retirar a influência da luz externa, que também acaba interferindo um pouco por conta disso, e a obtenção de mais pontos experimentais, que no caso seria a gente tentar com mais frequências para tentar modelar aquela reta de um jeito mais preciso. E com isso, nós terminamos a nossa análise no quinto experimento.